Hoje nós vamos falar quem é Jesus. Nós temos falado aí, né, falamos da vida de Paulo, da vida de Pedro, falamos um pouquinho dos primeiros passos da igreja, falamos que Jesus ele é o único caminho. Agora vamos falar quem é Jesus. Meio que misturado assim, né, os temas, mas dá para a gente entender. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém? E disse assim: e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Isso era a opinião das pessoas de fora, né? E Jesus agora aqueles que estão caminhando com ele, ele vai perguntar. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, né, que a gente até citou esse texto, Pedro vai dizer, o Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, né? Quando ele fala tu és o Cristo, ele está falando tu és o Messias prometido, aquele que a palavra, né, prometia, e o Senhor está cumprindo hoje. É isso basicamente que Pedro está falando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Bota aí de novo a versão aí. Mas respondeu Jesus: feliz é você. Essa é uma versão diferente. Filho de Jonas. E Jesus respondendo, amém, glória a Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. A revelação veio do Pai. Repara que Jesus pergunta, né, a opinião, vê o que as pessoas estão falando, e ele vai perguntar para os discípulos, que os discípulos tinham amigos e as pessoas provavelmente comentavam com os discípulos, e eles, né, trazem assim a opinião do povo, do que o povo via em Jesus. E por operar milagres, a maioria das opiniões, a gente sabe que os fariseus, eles acusavam também Jesus de ser um falso, né? Trazendo heresias e outras opiniões, mas aqui de alguns que os discípulos tinham mais contato, né, de profeta, né, como João Batista, Elias, Jeremias e um dos outros profetas, porque operava muitos milagres. E agora a opinião de Pedro, né? Pedro vai falar que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aquele que está próximo de Jesus, né? Recebe a revelação do Senhor e ele pôde ver Cristo, né? O Messias, o cumprimento, como eu já falei, o cumprimento da palavra. E é muito importante, meus amados, nós, ainda no dia de hoje, sabermos quem é Jesus, né? Quem é Jesus? E se nós olharmos nas opiniões de fora, nós vamos ver pessoas falando que ele é um Deus com letra minúscula, como algumas religiões ensinam. Outras vão dizer que ele é um profeta. Repara que é igualzinho a opinião daquele povo de fora, né? Um profeta. E tem até mesmo nesta religião, dentro do livro deles, diz que se você falar que Jesus é Deus, é blasfêmia. E se você falar que Jesus é Deus também no livro deles,
No livro dos muçulmanos mesmo, você vai para o inferno. Outras religiões afora ensinam que Jesus é irmão de Satanás. E muitas outras opiniões de que Jesus é um cara legal. Muitos são até fãs de Jesus. Gostam, Jesus é um cara, uma história legal, bonita. Foi simplesmente um homem. Muitos, o sacrifício dele não foi... O sacrifício dele foi legal, o sacrifício, mas eu preciso continuar fazendo algo mais. E temos muitas outras opiniões a respeito. Se nós perguntarmos hoje, a gente vai escutar inúmeras posições. Mas o que a palavra de Deus fala? Quem é Jesus? O que você que está me ouvindo aqui, escutando agora, assistindo esta mensagem, o que você diz? Quem é Jesus? Se Jesus perguntasse para você hoje, quem dizes que eu sou? E vós, né? Quem dizeis que eu sou? Se Jesus te perguntasse, o que você responderia para ele? E é muito importante nós sabermos quem é Jesus, porque eu meditando bastante de ontem, inclusive eu nem consegui dormir essa noite, meditando bastante nesse tema, que é um tema muito importante. A gente chega ao entendimento de que possivelmente muitas pessoas dentro do nosso convívio, estou falando de uma igreja geral, não sabe quem é Jesus. Por isso explica, porque olha, se nós de verdade soubéssemos quem é Jesus, nós talvez nos dedicássemos mais à sua obra, nos entregássemos mais para esta obra, ou desejássemos mais viver, mais intenso este evangelho. E como eu sempre falo aqui, as estatísticas, né, de pessoas que pregam o evangelho, somente 2% de pessoas pregam o evangelho. Uau! O negócio é assustador, meus amados. É assustador e a gente precisa analisar bem esse tema e ter entendimento, né? E precisamos buscar no Senhor, assim como Pedro recebe a revelação do Pai. Nós sabemos que não é por sabedoria humana. Toda palavra, a gente, por mais sábio que eu seja, essa palavra ela é revelada para as nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus para mostrar Cristo, o senhorio dele, quem ele é para as nossas vidas. Assim como Pedro recebe a revelação, nós precisamos. Eu acho que tem muitas pessoas que precisam ainda de receber esta revelação, este entendimento. Eu espero que esses textos que nós vamos citar hoje aqui possa, animar aí no teu coração o desejo de perguntar ao Senhor, de confirmar ao Senhor. Não estou aqui falando para que você simplesmente creia na minha palavra, mas que você creia na palavra do Senhor, porque é dela que vem a revelação para as nossas vidas. Que você possa apontar as palavras e meditar em cada ponto. Olha o que a Bíblia fala, o que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Ele fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então nós precisamos, o que vem do Pai, nós precisamos da revelação, nós precisamos
que seja tirado o véu, que seja o Senhor venha falar aos nossos corações. No versículo 11, continuando, fala assim: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Conhecer a palavra, trazer a revelação de quem é Jesus, que a palavra nos revela quem é Jesus. Nós precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos e o nosso entendimento. Porque o próprio Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, para reconhecer o senhorio de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, trazendo a revelação para as nossas vidas. Infelizmente, como eu havia comentado das opiniões lá fora, nós vemos que tem muita coisa para se fazer ainda, muita obra ainda para ser feita. O apóstolo Paulo vai nos alertar, meus amados, por pregarem outro evangelho. Marca aí na sua Bíblia, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que os chamou, à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, repara bem, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar ou transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, olha o alerta que o apóstolo Paulo faz para as nossas vidas. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amados, ele vai falar que estão pegando a palavra e pregando outro evangelho. Quando nós olhamos as opiniões lá fora, não tá diferente disso não, é a mesma coisa. Quando nós olhamos algumas práticas, não está muito diferente do que o apóstolo Paulo. Quantas religiões surgiram porque anjos trouxeram novas revelações? Quantas pessoas usando a palavra e pregando outro evangelho? Eu não preciso colocar nomes, mas você mesmo sabe. Olha, o apóstolo Paulo fala também em 2 Coríntios, capítulo 11, 1, e esse texto aqui é muito importante. Marca aí na sua Bíblia também. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, como a noiva sendo apresentada ao Cordeiro, né? Ao nosso Senhor Jesus. Mas temo que assim como, olha só, preste atenção nesse texto, nesse versículo, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva
A gente sabe quem é a serpente, é Satanás. Assim como ele enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, então é possível, Paulo já está falando que talvez estivessem pregando outro Jesus, não aquele que eles estavam pregando na palavra, em que nós lemos aqui de que o Espírito Santo traz para nós a revelação. Ele vai falar assim, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Quando nós olhamos para esse tempo, não está muito diferente do que Paulo estava alertando já naquele tempo. E isso é muito sério, gente, porque é muito importante nós sabermos quem é Jesus. O diabo, como nós lemos aqui, como a Eva, foi enganada pela serpente, da mesma forma Satanás vai tentar tirar a gente de conhecer a verdade. Olha, uma grande maioria das pessoas, elas são enganadas por falta de conhecimento da palavra. O povo sofre por falta de conhecimento. A outra parte sofre ou é enganada por usar sabedoria humana. Tem muita gente entrando nessa. Outra, por faltar humildade nos corações, no coração. Então a gente temos que vigiar nisso. E eu sempre tenho falado aqui para vocês dos crentes de Bereia, que quando se anunciava, eles sempre algo novo, até o que eu estou anunciando hoje, até o que eu estou pregando aqui, nós sempre falamos isso aqui, não só eu, pastor Márcio, qualquer um dos pastores que pregam aqui, nós sempre orientamos para vocês verificarem na palavra, examinarem as escrituras, se nós estamos pregando de acordo com a palavra de Deus. E deve sempre confrontar se não estamos pregando ou pregando, trazendo qualquer heresia, você deve sim confrontar as nossas vidas. Porque o nosso compromisso deste ministério tem sido sempre pregar a palavra do Senhor de verdade. Não é promover ninguém, o único que a gente promove aqui é o Senhor Jesus. E como os crentes de Bereia examinavam a Escritura, nós devemos fazer o mesmo. E Paulo vai lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele fala assim, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus amados, quando eu olho esse texto, e eu deixo a pergunta para você, como é a tua vida aqui de palavra? Como é a tua vida de se alimentar desta palavra? De estar buscando no Senhor, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Fala, Senhor. Nós estamos vivendo tempos maus. Não dá para a gente confiar em tradições. Não dá para a gente confiar nessas coisas, a gente tem que buscar na palavra. Eu deixo aqui, olha, hoje, essa madrugada, como eu falei, eu não conseguia dormir, e eu fui assistir alguns testemunhos, e me chamou a atenção um testemunho específico. Eu não estava buscando nada relacionado a esse tema, mas me chamou a atenção. O tema era assim, Seeking Allah.
Estava buscando Alá, encontrei Jesus. Isso me chamou a atenção, um rapaz, um jovem. O nome dele é mais ou menos, vou tentar falar assim, ele é estrangeiro, de família estrangeira, não sei se é do Paquistão. Nabil Quresh. Algumas coisas dessas, mais ou menos por aí. Ele vai relatando ali um testemunho tremendo. Eu até animo você, se você quiser assistir depois em casa, vale a pena assistir, né? Buscando Alá, não sei se já tem em português. Buscando Alá, encontrei Jesus. Ele vai falar da veracidade da palavra, de quanto a palavra, ainda no dia de hoje, ela é confiável. E ele foi confrontar tudo isso, e ele encontrou Jesus na palavra. E ele vai relatando, meus amados, durante o testemunho dele, de que ele chegou aqui, ele viveu aqui, nasceu aqui na América, e ele nunca, somente uma pessoa no high school pregou para ele de Jesus. Somente uma pessoa. E ainda assim, essa única pessoa não tinha muita, ela cria que Jesus era Deus, mas não tinha muita assim, firmeza na palavra. Era uma jovem também. E ela hoje, ela é fervorosa hoje no Senhor, esta mulher. E esse jovem, ele por vários anos, ele conseguia, sabe, ele conseguia confundir vários cristãos. Até chegar um momento no college que ele encontra um amigo. E esse amigo vai anunciar a palavra para ele. E o Espírito de Deus vai usar esse jovem que sabia manusear bem a palavra. E esse jovem é usado pelo Senhor, para resumir o testemunho para você depois assistir. Ele relata, meus amados, que aos 5 anos de idade, quando ele ainda estava lá no islamismo, ele já havia decorado vários textos do Corão. Olha para nós, nossos filhos, para nossas vidas, quanto nós sabemos da palavra. Isso assim, eu fiquei, meu Deus. Lemos para os nossos filhos, para os nossos jovens e para os adultos. Assim, isso para mim, ou nós, como ele mesmo fala, ele não conseguia entender. As pessoas tendo consciência de que sem Jesus, como eu preguei, as pessoas morrendo sem Cristo, vão para o inferno. Como as pessoas que conhecem a Cristo, sabendo que Ele é Deus, não se importam com as pessoas que estão morrendo. Isso era na cabeça dele. E é uma verdade, meus amados. Talvez revele o quanto muitas pessoas de verdade talvez não conheçam a Cristo. Não tiveram ainda um encontro com Cristo. E devemos pensar. E eu fui, como os crentes de Bereia, nós vamos ter que examinar na palavra, aprender na palavra, meus amados. É na palavra. E você vai na palavra, já desde Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, você nem precisa botar não, meu irmão, porque senão a gente vai tomar muito tempo para a gente falar. Você vai ver que só existia um Deus. Você vai para o Antigo Testamento, a Bíblia mostra que só existe um Deus. Diz assim, a ti te foi mostrado, né, para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Deus se apresenta para Moisés, Ele é o único Deus. E no versículo 39, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Moisés recebe esta informação. Você vai ver o profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico. Ele vai falar em Isaías 46, versículo 9, ele fala, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus.
Não há outro semelhante a mim. Quando nós olhamos, examinamos a Escritura, nós olhamos que só existe um único Deus. O cristianismo é uma religião monoteísta. Nós cremos que só exista um Deus. Isaías 43, repara bem, é bom a gente anotar esses textos, porque esses textos aqui vão eliminar para vocês, até aqueles que eu falei do apóstolo Paulo, pode que anjos, se aparecer anjo anunciando, você já sabe que muitas religiões começaram com anjos aparecendo. São várias. Nós já fizemos esse estudo aqui. Olha aqui que Isaías 43, versículo 10, fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou. Quer dizer, Deus não criou nenhum outro Deus com letra minúscula. Nenhum outro Deus foi criado antes de mim e depois de mim nenhum haverá. Deus está falando através do profeta Isaías que não criou nenhum outro Deus. E nós olhamos para algumas religiões que pregam hoje, que falam que Jesus, ele é um Deus com letra minúscula. A palavra de Deus, ela não pode se contrariar. Ela confirma de Gênesis a Apocalipse toda a palavra. Se eu creio que Jesus é um Deus de letra minúscula, está contrariando a palavra de Deus. Porque Deus não criou nenhum outro Deus. Você sabe o que eu estou falando. No versículo 11 mesmo, do mesmo capítulo, é bom você anotar para depois você estudar em casa, 43, 11, fala assim, eu sou o Senhor, olha, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E você vai para a palavra, para o Novo Testamento, Romanos capítulo 10, fala que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e credes no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O apóstolo Pedro fala que não há salvação fora de Cristo. E se você crê que Jesus ele é um Deus com letra minúscula, a Bíblia estaria sendo contrariada. Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai falar assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, em Cristo. Gênesis 1:1 fala que Deus criou todas as coisas. E aqui a gente vê Jesus, Criador. E a Bíblia é muito clara, não dá para dizer que esse é um Jesus com Deus minúsculo. Não dá para dizer. Porque senão estaria contrariando a palavra de Deus. Isaías 44, como eu falei, Isaías é o profeta messiânico, ele aponta para o Messias. Ele mostra muitas revelações de Deus, mostrando quem é o Messias. Isaías 44, versículo 6 até 8, você pode ler em casa, ele fala assim, vou ler já o finalzinho do 8. Porventura há outro Deus, com letra minúscula, fora de mim? Não, ele responde. Lá no final, não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha, só existe uma rocha. E a Bíblia fala em Mateus 7, 24, quem é a rocha? Cristo é a rocha.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 2 até o 4, fala que, olha, esse texto é importante, põe esse texto aí porque é muito importante, olha. Em Moisés, bota aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Isso é muito importante. Tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra. Na outra versão, na original fala de beberam. Eu vou ler da minha versão aqui, olha. Fala assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha, quem era essa rocha? Paulo fala, essa rocha era Cristo. Isaías anuncia que não há outra rocha. Aí nós vemos aqui, Jesus, ele é a rocha. Falando de Moisés, que eles beberam desta rocha. Não é essa versão, mas tudo bem, não precisa mais. Nós precisamos, hoje, tantas pessoas falando, nós precisamos examinar as Escrituras, para que tenhamos convicção em nossos corações. O Espírito de Deus, é Ele que nos ensina, é Ele que nos revela tudo isso. Não dá com sabedoria humana, somente no Senhor. Olha, nós, como eu falei, nós cremos em um único Deus que se manifesta em 3 pessoas. Nós cremos, podemos chamar de trindade. Gênesis 1, 26 fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ele não falou façamos. Deus é uma palavra plural. Façamos, mas é um único Deus que se manifesta agora, vai se revelar em 3 pessoas, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Isaías 6,8, ele fala assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Tem muita informação na palavra. As pessoas, como eu falei, muitas são enganadas por falta de buscar no Senhor. Muitas seguem tradições. E eu sempre falo para os meus filhos que vocês não conheçam a Jesus só porque eu falo para vocês, que vocês busquem uma experiência com Ele. Não siga por tradições. Vai buscar no Senhor, na palavra. Vai orar a Deus. Vai estudar a palavra. A pessoa do Pai, hoje nós estamos falando quem é Jesus. A pessoa do Pai, Jesus, claramente fala. E na oração do Pai Nosso, em Lucas 11:2, você pode ler depois. Isso é importante, meus amados, que hoje, no tempo, desde o século 3, existem alguns erros. Eu vou dizer aqui para vocês, olha, o sabelianismo ou modalismo, eles creem em um Deus, mas uma só pessoa. É como que o pai põe uma máscara, agora eu sou o pai, aí agora ele vai ser o filho, ele põe a máscara, ele agora é o filho, né? Ou ele vai ser o Espírito Santo. E quando você examina nas Escrituras, você vê Jesus falando com o Pai, e você vê o Pai falando com o Filho, este é o meu Filho em quem me comprazo. Não dá para a gente pensar que existe só uma pessoa. O arianismo, né, que é do século IV, o outro é do século III, esse é do século IV. Jesus foi criado por Deus. Então nós já vemos aqui, isso aqui nós nem precisamos falar nada, porque nós já vemos que Deus não criou nenhum Deus. Que Deus não criou nenhum Deus antes, um Deus pequeno. Nem antes e nem depois haverá. Já nem preciso mais falar disso. Quando nós examinamos a palavra, já começa a eliminar muitas coisas.
Por isso que nós martelamos sempre na importância da igreja saber manusear bem a palavra para evitar certos enganos. Porque, na verdade, Jesus quer que a gente tenha um relacionamento como ele é, de verdade. Não porque as pessoas estão falando, mas porque você tenha no teu coração. Porque eu tenho certeza, quando você entende isso, você deseja estar próximo dele. Você deseja submeter aos ensinamentos dele. Você deseja anunciar mais a palavra. Eu acho que falta para a igreja, em geral, a gente conhecer mais de Cristo. Ele é o Filho. Uma vez para vocês, olha, a Bíblia em Mateus 1:23 fala que ele é Emanuel, quer dizer Deus conosco. 100% homem, 100% Deus. Não dá para a gente trazer todos os pontos hoje, mas eu queria que você anotasse esses versículos e meditasse. Vocês sabem que eu estou aqui, podem procurar e podemos conversar sobre isso. Uma vez eu fui falar para uma pessoa que era crente. Você sabia que Jesus sempre existiu? Eu quase apanhei. Isaías capítulo 9, versículo 6 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Certa vez eu mostrei para uma pessoa que bateu na minha porta para pregar, para falar de Jesus, que eles pregam um Jesus com letra minúscula, um Jesus com D minúsculo, que é completamente contrário ao que a palavra diz. E ele me fala, não, esse Deus forte, o nosso Deus que nós servimos, ele é o Todo-Poderoso. Aí você pega na Bíblia deles, você pega este mesmo Deus forte. Você não precisa ir muito longe. O próprio Isaías, no capítulo seguinte, no capítulo 10, quando ele está se referindo a Israel voltando para Deus, ele anuncia lá no versículo 21 do capítulo 10 que o povo de Israel voltaria para o Deus forte. É a mesma palavra que está em Isaías, capítulo 10, 21. É a mesma palavra que está no capítulo 9, versículo 6. É a mesma. Marcos capítulo 2, do 5 ao 7, você vai ver que Jesus perdoando pecados. Eu posso perdoar. Se alguém faz alguma coisa contra mim, eu posso perdoar pecados. Mas eu não posso perdoar pecados que você pecou contra outras pessoas. Eu não tenho essa autoridade para poder perdoar você por isso. Você precisa pedir perdão à pessoa e pedir perdão a Deus. Eu não posso fazer isso por você, mas Jesus fez. Por que ele fez? Porque ele é Deus. Queriam até apedrejá-lo por isso. Em João capítulo 8, versículo 56, esse aqui é muito importante. Bota esse texto aí para mim. Põe esse texto aí, João 8, 56. Diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Versículo 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eles queriam apedrejar a Jesus porque Jesus falou: eu sou. Quando você vai lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus se apresenta para Moisés, Deus fala: o eu sou te enviou.
Marcos capítulo 14, 62, você vai ver Jesus falando que ele é o eu sou. Está na palavra. Está na palavra, está escrito. Eu o sou. Está escrito na palavra. Em João 10, 30, ele diz que ele é um com o Pai. Para resumir aqui, meus amados, olha, em 2 João, capítulo 1, versículo 9 até o 10, ele fala assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Bota aí, meu irmão. 2 João 1, 9 e 10. Já quase terminamos. Meu compromisso de terminar na hora, né? Mas diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Se alguém, bota aí versículo 11. Não, versículo 9. Você não botou versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Tem muitos outros textos para nós falarmos. Muitas outras informações. Falamos do Pai, do Filho, e agora vamos falar rapidamente do Espírito Santo. Nem precisava falar muito. Atos 5, 4 até o versículo 4, o versículo 3 e 4, se eu não me engano. Acho que eu coloquei aqui equivocado. Mas diz que quando Ananias mente para o Espírito Santo, fala que não mentistes aos homens, mas a Deus. Você vê o Espírito Santo, né, lá presente. Você vê em João 14, 16, e eu roguei ao Pai. Jesus falando, eu roguei ao Pai. É uma pessoa rogando para outra pessoa, eu roguei ao Pai, e Ele vos dará o outro, o Consolador. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia confirma tudo. A Bíblia, ela se confirma. Isso é a revelação do Espírito Santo para as nossas vidas, para a sua vida. E muitos outros textos, você vai ver o Espírito Santo falando em Atos capítulo 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo falando, dando ordem, dando direção para eles. Nós somos guiados hoje, ou devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E tem outros textos. Pai, Filho e Espírito Santo. São iguais e eternos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, e quem escreveu isso aqui foi João, e João sabia muito bem. João era judeu, sabia muito bem que só existia um Deus. Se Jesus não fora Deus, João não teria colocado isso, porque ele sabia que Jesus era a revelação do Deus vivo naquele tempo para eles. Miqueias, encerrando, fala assim: tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é o nosso Senhor, meus amados. Anota nos textos aí, para você meditar na palavra, para você ter convicção no teu coração, para se um dia alguém
falar com você, ou você quiser anunciar, você poder, sabendo manusear bem a palavra, poder anunciar este evangelho que transforma vidas. Porque como eu já falei aqui, eu preguei semana passada, Jesus, ele é o único caminho. Não existe salvação fora de Cristo. E quando ele pergunta para os discípulos, o propósito é de que os discípulos conhecessem ele de verdade, caminhassem com ele com convicção de quem ele era. Da mesma forma que Jesus quer se revelar para você nesta noite. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Não dá para a gente prosseguir, mas se você quiser ou tiver qualquer dúvida, você pode procurar. A gente, com certeza, quer te ajudar. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Pai, nós te agradecemos por este tempo que nós estamos vivendo, Pai, porque também é a oportunidade de nós anunciarmos a Tua palavra, esta palavra que transforma, esta palavra que ela é viva e eficaz, esta palavra que é a verdade que nos liberta. Oh Deus, a Tua palavra, Pai, nós somos chamados para pregar a Tua palavra, para anunciar a salvação para estas pessoas, Pai. Muitas pessoas estão caminhando, Deus, no engano, Pai. Ou só o Teu Santo Espírito que nos usa para podermos alcançar estas vidas, Pai. Nós queremos pedir perdão, Pai. Perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos de anunciar a Tua verdade, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Deus, eu também quero pedir, Deus, pela vida dos meus irmãos, Pai, que neste tempo difícil, Pai, correm risco de perder trabalho, Pai. Deus, que o Senhor possa, Deus, guardar os trabalhos, que o Senhor possa guardar a saúde dos nossos irmãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, guarda, Deus, não só os que estão aqui na América, mas também os que estão em Angola, no Brasil, Pai, que o Senhor possa nos guardar neste tempo, Pai. E que Deus, e que no tempo que hoje nós temos livre, Pai, nós possamos, Pai, mergulhar mais e nos alimentarmos mais da Tua palavra, Pai. É a nossa, Pai, é a minha oração nesta noite, Pai. Pai, Tu sabes o quanto nós somos pequenos e precisamos da direção do Teu Santo Espírito. Tu sabes, Senhor Deus, que a nossa sabedoria não é suficiente para entender muitas coisas, Pai. E nós, sem a Tua ajuda, estaríamos perdidos. Mas nós precisamos, nós clamamos que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.